Boa, espero que tenham percebido. Qualquer dúvida, não hesitem, por favor. Vamos para o exercício seguinte. O exercício seguinte chama atenção aqui ao comportamento dos custos variáveis em função à redução da produção. Então, fiz aqui uma simulação. Se eu produzir 40, 30, 20, 10, né? Estou a reduzir a produção. O que é que vai acontecer com o meu custo variável? Minha atenção só vai ser um custo variável. Olha isso para o custo variável. Custo variável total está a diminuir, né? Custo variável total está a diminuir. Custo variável unitário parece que mantém-se constante, não está a alterar, não é? Então vamos para aqui para minhas opções. Custo da produção, né? Com a redução do custo, a produção, com a redução da produção, melhor, o custo variável unitário tende para zero. Nós falamos que o custo variável unitário, que é este aqui, constante, não altera. Com a redução da produção, o custo variável total tende para zero. O custo variável total está diminuído, mas também não vai poder tender para zero, porque só irá para zero se a gente, portanto, não produzir, né? Então não pode ser o custo variável total tender para zero. Com a redução da produção, o custo variável total mantém-se constante. Aí também não pode, né? Porque o custo variável não está mantendo constante, está a diminuir à medida que nós produzimos menos. Com a redução da produção, o custo variável unitário mantém-se constante. Esta sim, né? O custo variável mantém-se constante. Por quê? Porque verificamos que em todas as produções o custo unitário, né, não alterou, né? Está aqui, custo unitário não alterou. Aqui, este exercício é muito simples. O exercício diz aqui que a empresa né, comercializa um produto B a preço de 20 kwanzas, não é? E os custos variáveis médios ascendem a 10 kwanzas. E a sua estrutura de custo fixo, portanto, eleva-se a 1.600 kwanzas. Depois diz que, por causa da concorrência, né, a empresa parece que vai ter que baixar o preço em 10%. Vai ter que baixar 10% do seu preço de venda. As quantidades vendidas atualmente são 200 mil unidades. Agora a pergunta é, se a empresa optar por baixar o preço de venda para manter o atual nível de lucro, ela tem que vender quanto? Boa pergunta. Tem que vender quanto? Pronto. Então a questão é, eu, Antônio, já sei qual é o nível de lucro que ela tem? Não. Para eu saber a quantidade que ela vende, que ela precisa vender, eu preciso saber realmente quanto é que quanto é que ela obtém de lucro. Então, para a obtenção de lucro, simples, né? Por exemplo, ela vende a preço de 20 kwanzas, né? Então, se vende a preço de 20 kwanzas, vende quanto? 200 unidades. Pronto, vamos tentar calcular o lucro da empresa da estrutura de custo que ela tem, né? Então, vai ser 200 mil unidades, 1, 2, 3, vezes 20 kwanzas, que é o preço de venda. Depois, o custo variável, que é em função também das quantidades vendidas. Quanto é que ela tem de custo variável? São 10 kwanzas de custo variável. Então, vai ser 10 vezes as 200 unidades vendidas. 1, 2, 3. Tendo isso, eu consigo ter a minha margem bruta. A margem bruta é o quê? É a diferença entre as vendas menos o custo variável. Tem aqui a margem bruta. Depois, custo fixo. Qual é o custo fixo que a empresa tem? Tem um custo fixo de 1.600 kwanzas. Então, vou aqui 1.600 kwanzas. 1, 2, 3. Tendo isso, eu consigo dizer claramente que a empresa tem um lucro de 400 mil. Este é o lucro da empresa. Então, o gestor perguntou, para eu continuar a ter um lucro de 400 mil, deve ser a quantidade que eu tenho que vender, né, produzir e vender, se eu baixar o meu preço de 10%. Vamos então calcular. Eu posso aplicar diretamente esta fórmula que está aqui, ok? Posso muito bem. Como é que eu faço isso? Por exemplo, vamos lá saber quanto é que ele tem que baixar de preço. Ele atualmente vende 20. Então, se vende 20 e tem que baixar em 10%, então vai ser, quanto é que é 10% de 20? Vezes 10%. São 2 kwanzas. Se 10% é 2 kwanzas, quer dizer que o meu preço atual vai ser quanto? 20 menos 2. Vai dar 18. Ok? Pronto. 18 kwanzas. Eu posso aplicar diretamente na fórmula, né? Como é que eu faço? Eu faço quantidade. Qual é a minha venda? Meu resultado, 400, né? 400. O meu resultado, 400 mil. Mais, qual é o custo fixo? Já sei que o custo fixo é 1.600. 1, 2, 3. Depois, qual é o... Depois o que vem? A dividir por quanto?
olha só, preço de venda unitário, aqui vai ser já o preço de venda unitário novo, não é? Então, qual é o preço de venda unitário novo? 18 menos, qual é o custo variável que eu tenho? 10. Lembra o exercício fala de custo variável 10? Então, isso vai dar, tem muito valor aqui, deixa eu ver, 1.600, está certo. Aqui vou pôr entre parênteses para facilitar o processo. Então, vou ter de 250 mil kwanzas, ok? Vamos lá fazer aqui no quadro. Se fosse no quadro, eu teria 400 mil como resultado, custo fixo 1.600, preço de venda anterior 20, com os 10% vai dar 18, depois o custo variável mantém 10 e aplicando a fórmula eu vou ter isto, deixa eu abrir parênteses para facilitar, vou ter isto mais isto, fecho parênteses, a dividir por isto menos isto. E fecho parênteses. Ih, faltou um parênteses. Dividir isto mais isto, está lá. Aqui, vamos por parênteses aqui. Isto, isto. Assim está certo. 250, temos aí então o nosso exercício resolvido. Ok? Pode ser então a partir diretamente desta fórmula, né? Basta identificar os elementos que vão compor aqui a fórmula. Ou se desejarem também podem fazer pelo quadro aqui. Ok? Este quadro é apenas. Muito bem, vamos dar sequência. Depois, tem aqui outro exercício que fala da produção. Esta produção, né, um determinado período tem um ramo, lançou ordem de fabrico. Ok, ordem de fabrico, né? Portanto, aqui o exercício fala de ordem de fabrico. Como são as ordens de fabrico? Imagina que você é gestor, está numa, né, só está a receber muita encomenda. Olha, cliente 1 mandou encomenda X, entra já no armazém, 03, 04, assim, então são várias ordens de fabrico. No final, eu tenho que saber realmente quais são os custos de produção total, não é? Então, só que para isso existem alguns aspectos a considerar, como por exemplo a produção em via de fabrico. Então, só preciso aqui ter atenção, o que é que realmente terminou e o que não terminou. Vamos lá então ler. Num determinado período, o ramo imobiliário lançou em fabrico a ordem 03, 04, 05. A primeira não foi terminada no período, ou seja, a primeira não foi terminada. Qual é a primeira? 03. Então, vou colocar aqui 03 não terminou. Eu vou apagar para a gente fazer juntos. Pronto. 03 não terminou. Se 03 não terminou, o que aconteceu com as outras duas? 04 e 05 terminaram. Então, vou para aqui 04 e 05 terminaram. Estamos juntos? Estamos. Agora, diz que do período anterior havia transitado as ordens 01, 02, com um custo incorporado de 120 e 50. Não para ainda ali, continua. Respectivamente, tendo a última sido terminada, boa, num período. Então, qual é que terminou? A última. Qual é a última? 02. Então, quer dizer que a 01 não terminou. Então, 01 não terminou, 02 terminou. Quais são os custos que foram incorporados nestes dois? 120 para 001 e 02 quanto? 02 foi 50. Tá, 50, ok. Depois, durante o período foram incorporadas duas encomendas, custo de produção 200 mil e foram incorporadas estas duas encomendas, custo de produção 200 mil e 140 mil respectivamente. Então, quer dizer que aqui vamos adicionar mais 200 mil para 001 e aqui no 002 vamos incorporar mais 140. Obrigado. Portanto, sabendo que os custos de produção em encomenda 003, 004, 005 foram 200 mil, 400 mil, ou 100 mil e 150. Então, vamos lá, 003, 200 mil, 004, 100 mil e 005, 170 mil. Depois disso, tem um todo de registro de 170 mil. Tem muito aqui. 160 mil. Depois disso, tem um todo o registro feito. O que é que eu vou calcular? Se isso terminou, quer dizer que é meu CIPA, né? Com o custo da produção está acabada. Se isso não terminou, quer dizer que é meu produto em via de fabrico, porque não terminou. Então, o CIPA vai ser igual ao quê? A soma, portanto, de todos esses custos. 460. E aqui o meu CIPA, o produto em via de fabrico, vai ser igual a quanto? A soma também de todos esses custos.
520. Ok? Então já tenho o meu CIPA, já tenho o meu custo, minha produção enviada de fabrico. Depois, a faturação é feita com base no custo de produção acrescido 20%. Se é 20%, 20% equivale ao quê? Ao meu lucro, né? Então, meu 20% é a minha margem bruta. Acrescido o quê? É feita sobre o custo de produção. Qual é o custo de produção? 460. Então, 460 vezes 20%, quer dizer que a minha margem bruta vai ser igual a 92 mil quase. Este é meu lucro, minha margem bruta. Se a faturação é feita com base no acréscimo de 20%, então quer dizer que minha faturação vai ser igual a 460 mais 92. 552. Então, o exercício terminou. Vamos agora então para nossas obtenções, para nossas resoluções. O custo da produção vendida totaliza 552. Custo da produção vendida, não. Faturação, sim, 552. Mas o custo da produção vendida não é 52, é 460. Então, essa primeira a linha está errada. Custo da produção em via de fabrico final é 520. Custo da produção em via de fabrico final, 520. Essa até está certo. Vamos lá ver as outras opções. Depois temos a margem bruta da venda é 100 mil. Vamos para a margem bruta da venda 92, né? 92 margem bruta da venda, então não pode, está errado. Depois, outra opção. O custo de produção em via de fabrico 520. 520 está certo. Custo da produção vendida 552. Margem bruta 92. Esta até parece que está certo, mas tem um problema. Qual é o problema? O custo da produção vendida. O custo da produção vendida não é 552. Se fosse a faturação é de 552, estaria certo. Mas o custo da produção vendida não é 552, mas é o que nós vimos aqui, né? 460. Então, a resposta mais certa é a linha B.